A revolução será cooperativista, agroflorestal, regenerativa, feminista e periférica. E é assim que eu tenho o prazer e a honra de abrir os nossos trabalhos para a Semana Fashion Revolution de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria enorme, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu sou Fernanda Simon, sou diretora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil e agradeço a participação de todos. Vou começar com uma autodescrição, peço também para que todos os palestrantes façam autodescrição antes de se apresentarem. Bom, então eu sou Fernanda, eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca, tenho olhos escuros, nariz e boca arredondados, cabelos lisos, longos, escuros também, visto uma bata Runicuim feita num tear, rosa, azul e laranja. O meu fundo é branco e eu tenho algumas plantinhas aqui no cantinho. Então, essa programação ela é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realizada pelo Fashion Revolution Brasil, em parceria com a Unibis Cultural e o patrocínio da Pernambucanas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Agradeço também a equipe Fashion Revolution Brasil, toda a rede, todos os representantes, estudantes, embaixadores. O Fashion Revolution acontece porque nós somos uma rede, porque nós trabalhamos em união, estamos todos juntos, é uma programação horizontal, temos coisas acontecendo no Brasil inteiro, então são mais de 200 eventos, né? Então a gente está aqui fazendo essa abertura, mas tem muita coisa interessante, revolucionária para acontecer durante essa semana. Então já fica aqui o convite para vocês acompanharem a programação completa. Bom, esse ano completamos 8 anos de Rana Plaza, estamos no 7º ano de campanha Fashion Revolution, Semana Fashion Revolution aqui no Brasil. As mensagens-chave da semana deste ano são direitos, relacionamentos e revolução. Direitos para falarmos sobre os direitos humanos, mas também os direitos da natureza, para considerarmos a natureza como um sujeito de direitos. Relacionamentos para nós vermos como que nós estamos nos relacionando um com os outros, com a natureza e com toda a cadeia produtiva da moda. E revolução, porque nós acreditamos que necessitamos de uma mudança radical, sistêmica, né? Então, vamos embora revolucionar a moda. Esses temas, eles estão interconectados, eu, inclusive, traduzi eles, né, aqui, considerando a participação dos nossos convidados, para que essa revolução seja, de fato, cooperativista, regenerativa, feminista e periférica. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho aqui 3 convidados ilustres, Nelson Nespolo, da Justatrama, o Namastê Metsemit, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, e Amanda Costa, do Perifa Sustentável. Gente, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra, que bom ter vocês aqui com a gente. Eu vou começar, então, com a Nelson. Nelson, o seu trabalho é fundamental para a moda, né? Assim, você prova que é possível fazer diferente, que é possível trabalhar em união, em cooperação. E antes de te passar a palavra, né, eu quero lembrar que o Fashion Revolution surgiu por conta de um acidente lá em Bangladesh, em 2013, o Rana Plaza desabou e mais de 1.000 pessoas morreram costurando roupas. A cadeia da moda ela é composta por mulheres, né? A maioria são mulheres. Aqui no Brasil é estimado que a força de trabalho seja 75% feminina. Quando entramos nessa pandemia do Covid, as pessoas que fazem as nossas roupas foram as mais impactadas, não só lá nos países asiáticos, mas aqui no Brasil também. Então, voltando, né, quando a gente olha para como surgiu o Fashion Revolution, que é quem fez as minhas roupas, a gente olhar para as pessoas que fez as nossas roupas, a gente pensa que precisamos fazer diferente. E a Nelson é uma liderança que comprova que é possível fazer diferente, né? Então, que prazer, Nelson, ter aqui você com a gente. E eu gostaria de pedir para você contar
como que é um sistema cooperativista? Como que funciona esse trabalho? Como que essas mulheres são impactadas quando o trabalho acontece dessa forma? Ah, e só para lembrar, eu peço também para você, antes de começar, fazer a sua autodescrição. Olá, Fernanda. Olá a todos. É uma alegria muito grande de estar junto com vocês nesse evento tão importante. Como vocês podem ver, eu sou a Nelsa. Não sou alta, né? Sou de um tamanho considerado baixo. Tenho cabelos cacheados, olhos pretos, né? E sou branca. E estou vestindo uma roupa que é um vestido da Justa Trama, um vestido orgânico feito dentro desse processo de construção. E queria logo, Fernanda, começar dizendo que nos outros Fashion Revolution dos outros anos, a gente sempre ficava muito impactado. Aliás, a gente fica, né, até agora, porque, nossa, imagina 1.000 mulheres mortas, né, a maioria delas mulheres, pelas péssimas condições de trabalho. E quem imaginava, né, que agora, um ano depois, nós estivesse aqui com esse número de mortos por dia, multiplicado por 3 ou 4 vezes, por essa indiferença, sabe, que o governo tem, por essa indiferença à vida, por indiferença a tudo aquilo que você colocou agora há pouco, Fernanda, que é esse equilíbrio, né, da vida que se dá com as pessoas e com o tratamento do meio ambiente. Então, esse ano eu acho que é um Fashion Revolution diferente, que mais que nunca ele tem a sua centralidade a vida que está sendo tão desprezada e tão pouco valorizada, e tantos amigos que a gente perde, né? Inclusive hoje é o dia de uma perda de uma pessoa muito especial para a gente, uma mulher que nos ajudou muito na construção de toda a luta aqui da comunidade. Então, está sendo muito emotivo também poder estar aqui, mas era uma pessoa que sempre, com todas as dificuldades de exclusão que a vida ofereceu, que a vida e essa sociedade tão injusta tem, ela sempre tinha um sorriso no rosto e ela sempre tinha muita esperança. E é com esse olhar que eu venho participar desse evento hoje, como um olhar de força, de coragem e muita esperança. E, Fernanda, falar da nossa construção, a construção da Justa Trama, é algo muito impactante na nossa vida, sabe? Quando eu falo que ela é impactante na nossa vida, eu falo que ela é impactante de uma forma muito direta nas 500 pessoas, homens e mulheres, que fazem parte da cadeia da Justa Trama, né? A Justa Trama, ela se organiza como uma cooperativa de segundo grau, onde ela tem 3 cooperativas e 2 associações. A gente planta o algodão de forma agroecológica, sem usar veneno, já que também com esse símbolo da morte, os agrotóxicos jogados sobre os pés do algodão, a gente já colocou em outras vezes, são mais de 25% dos agrotóxicos no mundo, eles são jogados sobre os pés do algodão, portanto, está contaminando as pessoas, a vida, a água, a terra, ao mesmo tempo que a gente teve, nesse período desses últimos 3 anos, Fernanda, mais de 700 agrotóxicos que antes eram proibidos e agora foram liberados, e são proibidos em todos os países sérios do mundo, eles não são liberados. Aqui no Brasil, abriu a porteira para, de fato, contaminar de vez a nossa terra, a nossa água, né? E as pessoas que vestem essa roupa. Então, a gente tem esse processo do plantio agroecológico, a gente tem a fiação, a tecelagem, e a gente tem o processo todo da confecção da roupa, né? Que se dá aqui na sede da onde eu estou, na cidade onde eu estou falando. A gente tem o Ceará, o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul fazendo parte dessa cadeia para dizer que dá sim para a gente estar junto, dá para a gente juntar pessoas de culturas e de costumes tão diversos, mas que a gente pode trabalhar junto, a gente pode discutir um valor justo dessa roupa e, sobretudo, a gente pode vir num evento e dizer que, ó, não é só quem faz a tua roupa, a gente pode dizer quem plantou o algodão, quem fez o fio, quem fez o tecido, e esse orgulho de poder dizer isso para as pessoas que estão usando é também um orgulho de quem está envolvido em cada uma das etapas desse processo, porque a maioria de nós somos como caixinhas todas desconectadas, né?
quem está aí fazendo a roupa não sabe de onde veio o tecido, não sabe para onde é que vai, quem está plantando não sabe para onde é que vai o seu algodão, quem compra não faz nem ideia quem fez, e com a Justa Trama a gente desmistificou, que nem dizia o nosso querido Paul Singer, desalienou todo mundo para a gente fazer parte dessa grande corrente. Então, Fernanda, eu tenho que dar um depoimento aqui só de dizer que, de todas as coisas que eu já fiz e participei da minha vida, a Justa Trama é o que mais dá realização por a gente estar fazendo esse processo, sabe? De poder dizer para as pessoas e entregar na mão das pessoas consumidoras um produto saudável, um produto que não está contaminado e que a gente tem a garantia de dizer por onde passou cada uma das etapas desse processo. Então, trabalhar junto, Fernanda, dá certo, sim. Ser coletivo é desafiador, é transformador e dá certo, sim. Maravilhosa, Nelsa. Como sempre, fica aqui meus sentimentos, né, por esse amigo que você perdeu, essa pessoa que você perdeu. E que linda a sua mensagem, né, de esperança nesses momentos que a gente está vivendo, tão desafiantes, tão desafiadores, tão sombrios, né, e com certeza, assim, o seu trabalho nos inspira muito, e ver essas mulheres da Justa Trama trabalhando dentro desse cooperativismo, né, mais uma vez nos prova que é possível, sim, e eu agradeço, né, essa sua primeira fala. Eu vou passar agora para o Namastê, e daí depois a gente volta para você, né, Elsa? Namastê, é um prazer te receber. Sou sua fã também, sou fã dos três. Bom, estamos vivendo uma crise climática, estamos vivendo muitas crises, na verdade, né? Inclusive uma crise climática, e a gente vê o nosso país sendo devastado por um sistema de monocultura, agronegócio, as nossas florestas sendo transformadas em soja, e precisamos, mais do que nunca, de uma regeneração. E eu acredito que os sistemas agroflorestais, né, as SAFs, é um modelo, é uma forma da gente trabalhar em prol da regeneração da terra, do solo, do planeta. Então, eu gostaria de saber se é isso mesmo, que você explicasse para nossa turma aqui, para quem está aqui com a gente, o que é o sistema agroflorestal, como que ele funciona e como que ele impacta tão positivamente não só a vida do solo, mas a vida de todos nós. E seja bem-vindo e também lembrando para fazer a autodescrição. Satisfação muito grande poder estar aqui, né? Pessoas tão especiais. Bom, meu nome é Namastê Messias Schmidt, né? Sou filho de pai alemão, mãe pernambucana, nascido no Piauí, crescido em Goiás, e agora vivo esparramado por muitos lugares, sou homem branco, visto uma camiseta da Virgem de Guadalupe, né, Santa Zapatista, ganhei essa camiseta no território zapatista em Chiapas, no México, bom, é isso. Explicar o que é agrofloresta para a gente não é algo muito simples, né, porque é algo muito complexo, explicar em poucas palavras sempre é muito complicado, né? Mas para a gente fazer agrofloresta, né, de uma forma simples de explicar, dar às plantas um ambiente parecido àquele que a planta tem na natureza, né? Toda planta, ela vem da natureza, né? Quando a gente estuda o linho, quando a gente estuda o algodão, o rami, né, o cânhamo, ou a banana, ou a laranja, ou o abacate, né? E a gente vai estudar o centro de origem dessas plantas, a gente vê que essas plantas ocorrem na natureza, né? E aí na natureza existe uma organização, existe uma tecnologia, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a laranja no Sudeste Asiático, a gente vê que ela ocorre em meio a uma floresta, né? E tem árvores por cima, árvores por baixo, né? Essas árvores não estão só sombreando a laranja, elas estão interagindo com a laranja, né? Ciclando nutriente, gerando matéria orgânica, filtrando luz, né? E aí, quando a gente tira a laranja do seu centro de origem, do seu organismo, né? A gente fala que a agrofloresta é um sistema orgânico que trabalha com o organismo, né? E quando a gente separa a laranja do organismo, né? Tira a laranja do organismo, a gente até produz laranja, né? Se produz laranja assim na Espanha, em Portugal, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Se produz laranja fora do organismo, né? É possível produzir laranja fora do organismo. Só que custa caro, né? A gente tem que externalizar a fertilidade, tem que combater as pragas, né?
E aí é muito fácil comparar com outros padrões de organismo, né? Quando a gente compara com o nosso organismo, né, com o organismo perfeito, o coração interagindo com o pulmão, com os rins, com o fígado, né? Assim como a laranja interagindo com as outras partes do organismo do Sudeste Asiático, né? E a gente tem um organismo, né? E aí, se a gente abre o nosso organismo e separa uma parte do organismo, né? Por exemplo, a gente separa o coração hoje ele consegue viver fora do organismo, né? A medicina estudou bastante, a gente gasta bastante dinheiro, e hoje é possível manter um coração vivo fora do organismo, né? Só que isso custa caro, né? A gente tem que ter todo um aparato, todo um ambiente para isso, né? Então, a agrofloresta é nada mais do que dar à planta um ambiente parecido àquele que a planta tem na natureza. Quem sabe fazer agricultura é a natureza, né? Então, a gente tenta olhar para a natureza, né? E trazer esses princípios, trazer essas ideias para a agricultura, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa cooperativa, né, no Vale do Ribeira, chama Coopera Floresta, uma cooperativa onde agricultores já trabalham com a floresta há 26 anos. E lá nessa cooperativa, os agricultores falavam uma coisa muito interessante para a gente. Eles falavam assim, a terra ela está crescendo, né? Então o pessoal produz muito alimento, manda alimento para São Paulo, para Curitiba, né? E as pessoas falam, a terra ela está crescendo, né? E a gente falava assim, não, mas a terra não cresce, o que vocês estão falando, né? E, não, mas a gente está vendo a terra crescendo, né? E aí alguns pesquisadores montaram uma metodologia de medir esse crescimento de terra, né? E aí em alguns lugares se observava que a terra crescia 2 a 3 centímetros por ano, né? Isso para a gente é muito interessante, né? Porque a agricultura que se faz hegemonicamente, né? O algodão que se planta, o vinho que se planta, né? Na agricultura hegemônica hoje no mundo, né? Ela não faz isso, né? Ela faz perder solo e ela faz perder fertilidade, né? O ato de produzir, né, essas plantas, a gente faz perder solo e perder fertilidade, né? E aí a agrofloresta, ela faz construir solo e construir fertilidade, né? Isso para a gente é uma grande revolução, né? Porque o agricultor hoje, o agricultor hoje vive uma prisão, né, de que a fertilidade ela está numa loja. Então, se eu não vou comprar essa fertilidade, eu não consigo produzir, né? Mas você tem uma agricultura que produza muito alimento, né? E como a gente vem vendo que produz, né? Tem um estudo em Ribeirão Preto, no assentamento do MST, assentamento Mário Lago, né? Onde as famílias vivem com 1,5 hectare, e aí um pesquisador, o Jimmy Amaral, analisando algumas agroflorestas, ele chega a um resultado de 65 toneladas de alimento por hectare ano, né? Por exemplo, a soja, né? A soja produz 4 toneladas por hectare ano. Sai de uma monocultura, onde produz 4 toneladas, e para um sistema biodiverso agroflorestal, né, você vai para 65 toneladas por hectare ano, né? Então, produz muito, né? E como resultado dessa ação, né, como resultado dessa produção, a gente tem todos esses serviços ambientais atrelados, né? De melhoria do solo, de fixação de carbono no solo, rios voltando a correr, né? Tem um relato muito bonito de uma agricultora, né? Onde um pesquisador, o Dr. Walter Steinbock, vai perguntar na Coopera Floresta, ele pergunta por que a agrofloresta foi importante na sua vida, né? E ela fala assim, a agrofloresta na minha vida foi importante porque antigamente eu conseguia lavar a panela só por dentro, né? Mas por quê? Porque a água era muito longe e tinha que vir com uma lata na cabeça, né? Então, como era difícil buscar água, eu só lavava a panela por dentro. E hoje, graças à agrofloresta, eu lavo a panela tanto por dentro quanto por fora. Porque a agrofloresta fez com que o rio voltasse a correr mais perto da casa, né? Então, ela tem mais água abundante próximo à casa e hoje ela pode lavar a panela tanto por fora quanto por dentro, né? E aí todos esses serviços ambientais, né, ele vem atrelado a esse processo produtivo, né? É importante sempre falar que isso não é... As pessoas perguntam, mas quanto tempo existe a agrofloresta no mundo, né? Recentemente eu fui trabalhar com o povo pereno no Mato Grosso do Sul, né? Na verdade eu fui voltar a trabalhar com eles, eu trabalhava desde 2012, e é uma liderança muito grande lá, o Leosmar Perena. Ele falou assim, vocês não estão trazendo uma coisa nova para a gente, né? Isso aqui é um resgate, né? Isso aqui é um resgate de uma agricultura ancestral, né? Que a gente já fazia, né? Aí hoje é dia 19 de abril, a gente fala que todo dia é dia do índio, mas hoje é dia do índio, né? E existe muitas inspirações, né? Para a gente voltar a fazer essa agricultura ancestral, né? Como a terra preta de índio na Amazônia, né? É normal as pessoas falarem que a terra da Amazônia é fraca, né?
A fertilidade, ela tá ligada à floresta. Quando a gente expulsa a floresta, como a gente tem feito muito nos últimos anos, né, a terra degrada muito rápido. Tem gente que fala que dá no máximo 5, 6 colheitas de soja, depois não dá nem pasto direito, né? E aí, de vez em quando, as pessoas batem manchas de solo, que dizem que são as melhores terras do mundo, né? E aí, quando os centros de pesquisa vão pesquisar essas terras, né, eles descobrem que isso era a agricultura dos índios, né? É o que eles chamam de terra preta de índio, né? Você tem 2, 3 metros de solo que se construiu, né, pela agricultura que os índios praticavam ali, né? Então, para a gente fazer agrofloresta é nada mais do que um resgate, né, de uma agricultura ancestral, de uma tecnologia ancestral, né? E é muito interessante que esse resgate, né, ele é trazido por um suíço, né? Olha que contraditório, né? O Ernst Goethe, né? E aí a gente dá um exemplo muito, muito forte, né? Que é para a gente o Ernst é talvez equivalente ao Milton, né? O Milton não fez a física, né? Já existia física em todo que é lugar do mundo, já se fazia casa e a casa não caía, né? Mas foi a pessoa que conseguiu sistematizar esse conhecimento, né? Maravilhoso, né, Namastê? E a gente vê, assim, o quanto que é essencial que a gente passe a olhar para a natureza, né? Eu, inclusive, tenho uma amiga ativista que me inspira muito, né? E ela fala, nós temos que ser aluno das plantas, né? A gente tem que aprender com elas. E eu vejo que dentro dos sistemas SAFs, né? É a gente aprender com a natureza também como que ela funciona, né? E por mais que existam todas essas questões técnicas de quem está ali no campo trabalhando, né? A gente pode se inspirar pelo conceito também, né? De trabalhar em sistemas que são benéficos para todos, né? Que fazem bem para a terra, para quem planta, para quem veste, para quem faz. Perfeito. Tenho muito mais para conversar com você, mas agora eu vou passar a palavra para Amanda. Oi, Amanda, maravilhosa, que alegria ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Amanda, mulher jovem, negra, periférica, ativista climática, muito chique tudo isso, né? E, Amanda, mudanças climáticas, crise climática, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, são assuntos, né, que, no meu ver, até como profissional, eu vejo que às vezes eles ficam presos em determinados espaços, né? Principalmente evento de sustentabilidade, né? Na academia, em determinados lugares. Só que se a gente está falando de uma crise global, nós precisamos de mudanças que considerem a comunidade global, correto? Então a gente precisa falar com todo mundo precisa fazer parte dessa mudança, e você está puxando esse movimento nas periferias. Olha que fantástico. Eu queria que você contasse para a gente como que é isso, quais são as suas estratégias para levar esses assuntos para esses outros espaços. E também, só lembrando, para fazer a autodescrição antes de começar. Perfeito, Fê. Oi, gente. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Amanda, sou mulher, sou preta, sou periférica. Tenho cabelo crespo neste momento, com um laço arrasador vermelho na cabeça, com um batom que tá combinando. Uso óculos aqui no meu quarto. À direita tem a gente, aqui no StreamYard é trocado, mas à direita tem uma parede com várias anotações, várias figuras, e à esquerda tem a porta. E estou muito contente de estar aqui com vocês, investindo minha manhã, minha energia, meu conhecimento, e tenho absoluta certeza que esse evento vai ser potente. Quando a gente fala de clima, uma galera fala, meu Deus, acho que é essas coisas do cientista, né? Mas não, gente, falar de clima é falar sobre a vida. E tá na hora da gente apresentar uma visão holística sobre esses conteúdos. Muita gente acha que a galera good vibes, assim, tipo, o pessoal agrofloresta, sustentabilidade, acha que é o pessoal que só gosta de abraçar árvore e não come carne. Mas não, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando em diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. Ou seja, pensar em sustentabilidade é pensar sobre a vida, é pensar em estratégias da gente democratizar esse discurso para que toda essa narrativa não fique centralizada
apenas no capital dominante, ou seja, apenas nos homens brancos, héteros, cisgêneros, ricos e velhos, que por muito tempo foi assim que se manteve. Então, o meu ativismo, o meu trabalho, ele está centrado em traduzir esse discurso. Como que eu posso deixar o clima sexy? Porque se a gente só falar de morte, 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 a galera não vai engajar. Tem uma certa paralisia. E aí eu vou fazer um paralelo com a Covid-19. Gente, aqui na periferia, eu sou da Brasilândia. Se tiver alguém da Brasilândia, manda aqui no chat, que eu quero conhecer você. Aqui na Brasilândia, no começo, a galera entendeu um pouco dessa questão do isolamento, só que com o tempo foram afrouxando essas práticas, tanto por uma questão estrutural, ou seja, a gente tem que trabalhar, né? Muitas pessoas não conseguem fazer home office, quanto por uma questão de sobrevivência. Mas também tem essa questão de, eu acho que não vai me afetar. E quando a gente pensa na questão climática, galera, é o mesmo rolê. Às vezes a galera até entende, assim, a gravidade, mas acha que isso não vai acontecer. Acha que isso não vai chegar. Acha que é uma coisa muito distante. E, a crise climática, ela já está acontecendo. E todo mundo vai sofrer os seus impactos. Mas são as comunidades da base que vão sofrer as principais consequências. Ou seja, mulheres pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. E essas mulheres precisam de ferramentas, precisam de espaço, precisam de visibilidade. Eu tive a oportunidade de participar de 2 conferências da ONU, a COP23 e a COP24. A COP23 aconteceu em Bonn, na Alemanha, e a COP24 na Polônia, em Katowice. E uma das coisas que me deixou chocadíssima é que não tinha pessoas como eu naqueles espaços. Não tinha gente preta, não tinha gente jovem, não tinha nossa geração trazendo essa narrativa. O que tinha eram tomadores de decisão, que eram muito mais velhos, que não pertencem à classe social que estão inseridas, falando da minha realidade, falando das comunidades vulneráveis. Então é muito importante que a gente comece a democratizar esse discurso, entender que está tudo relacionado. Não dá para falar de clima sem falar de sustentabilidade, não dá para falar de sustentabilidade sem falar de moda, não dá para falar de moda sem falar de água, não dá para falar de água sem falar de saneamento básico, não dá para falar de saneamento básico se a gente não colocar as comunidades periféricas no centro do discurso, no meio da narrativa, porque a gente já está vivendo todos esses desafios e a gente também já está apresentando essas soluções. O que acontece é que a gente vive num sistema patriarcal, capitalista, de supremacia branca, que coloca diversos muros invisíveis, diversas barreiras sociais, que impede que esse conhecimento preto e periférico descolonizado chegue até o centro da narrativa. Então, ter espaço de debate, de troca, de articulações como esse, é muito importante para que a gente possa apresentar uma outra visão. Eu estou estudando bastante essa questão de ecofeminismo, antirracismo, e um fato que é bem legal de trazer é que quando uma mulher preta, maravilhosa, vem em espaços como esse, não é para disputar um lugar de fala, mas sim para mostrar uma outra visão, uma visão que muitas vezes esse sistema neocolonizador impede que chegue até a massa da sociedade. E um ponto muito importante que eu gostaria de trazer para vocês, de dividir nessa parte, é a questão dessa visão contra-hegemônica. Quando a gente está relacionando todas essas causas, quando a gente está trazendo esses assuntos, a gente sempre pensa, por que será que eu penso desse jeito? Os nossos pensamentos, eles regem as nossas palavras e as nossas palavras regem nossas ações. Então, a gente tem que voltar umas 3 casas e entender de onde vem a forma que a gente pensa. Quando eu olho, sei lá, tô assistindo televisão e eu vejo uma propaganda e vem aquele sentimento de, meu Deus, eu quero comprar isso, eu quero vestir isso, olha que modelo maravilhosa. Geralmente são pessoas brancas, né? A gente precisa entender, antes de sentir tudo isso e reproduzir esse comportamento, a gente precisa pensar. Por que eu tô pensando dessa forma? Antes da gente verbalizar, a gente tem que olhar para dentro e falar, será que esse é o único caminho? Será que esse é o único jeito? Será que essa é a única narrativa? E a partir do momento que a gente tem esse pensamento crítico, a gente consegue verbalizar um outro discurso e a gente reproduz uma coisa diferente nas nossas ações. Quando eu fui entender nesse lugar, eu falei, Deus, isso não pode ficar apenas no meu coração. Não aceito que todos esses conhecimentos, tudo que eu estou acessando, todas essas novas formas de enxergar o mundo, fiquem apenas, na cabeça da mãezinha. E aí, eu criei o Perifa Sustentável. O
Perifa Sustentável é o meu projeto social para democratizar as pautas da Agenda 2030 da ONU para as comunidades periféricas de São Paulo. Gente, se você não sabe o que é Agenda 2030, não tem problema, vou mostrar aqui para vocês essa agenda aqui, que também está aqui no meu quarto. Basicamente, em 2015, a ONU, a Organização das Nações Unidas, juntou os estados, juntou a sociedade civil e juntou as organizações, tipo, a parte rica, falou, gente, o que a gente pode fazer para criar um futuro sustentável até 2030? Quais são os pontos que a gente tem que olhar? Quais são as estratégicas que a gente vai utilizar? E aí, eles criaram 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores com o objetivo da gente ter esse desenvolvimento sustentável. E aí, eu gostaria de trazer esse questionamento para vocês, né? O que é desenvolvimento sustentável? O que é essa própria sustentabilidade? Será que essa coisa doida de gente crescer, evoluir, dominar, neocolonizar? Ou será que a gente pode olhar para as comunidades tradicionais, olhar para os povos indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos, para os maristeiros, e entender essa outra visão de sustentabilidade? Galera, esse final de semana eu li o livro do Krenak e, meu Deus, se você não leu, anota agora, pega papel e caneta e leia Krenak, porque ele traz uma outra visão, uma visão de uma pessoa que está enxergando esse sistema de uma forma crítica e analítica que nos faz refletir. E é bem legal uma parte que ele fala sobre, logo no finalzinho do livro, ele fala sobre essa nossa relação com o mundo. E ele fala que antigamente a gente cantava, brincava, trabalhava, sonhava. E com esse sistema neocolonial de supremacia branca, onde nós fomos dominados, onde nós fomos colonizados, onde nós fomos escravizados, esse homem branco, ele trouxe toda essa questão e colocou nos nossos povos, colocou em cima da nossa nação brasileira. Só que agora a gente não tem escravidão, né? Não nessa forma explícita. A gente não tem colonização, não nessa forma explícita. Mas essa neocolonização, ela está aqui. Por isso que eu trago essa importância do pensamento crítico. E aí, o Krenak, ele encerra a sua literatura falando que o homem branco escravizou tantos outros povos que agora ele precisa escravizar a si mesmo, se colocando numa posição de trabalho, 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 produção, 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 compra, consumo, meu Deus, pá! Então, gostaria de encerrar essa minha frase inicial te convidando, pessoa, mulher, homem, que está assistindo esse webinar. Comece a pensar criticamente sobre a sua visão de mundo. É muito além do que você comprar ou não comprar, mas investigar a si próprio e entender da onde vem esse pensamento, da onde vem esse desejo, da onde vem essa motivação. E eu te convido também a desenvolver uma visão sustentável, uma visão ecológica, uma visão feminista e uma visão antirracista. Obrigada. Maravilhosa. É isso aí, né, Amanda? A gente não pode falar de justiça climática sem antes falar de justiça de gênero, né? Todas essas causas, elas estão conectadas. A gente falar sobre agroecologia, agrofloresta, cooperativismo, feminismo, periferia, né? Tudo faz parte aí desse processo de revolução que estamos aqui trilhando juntos. E agradeço muito a sua fala. Eu vou voltar então para a Nelson, para a nossa segunda rodada. E, Nelson, teve uma outra oportunidade nossa, né, que a gente, em um outro evento que nós fizemos juntas, que você falou de uma forma muito interessante sobre a sua visão do que é o preço justo, né, que dentro desse desenvolvimento sustentável, você fala muito do preço justo, o que é o preço justo, né, e eu queria que você trouxesse para nós, né, a sua visão sobre o comércio justo e o preço justo. Tema bom esse, Fernanda, de falar, né? Que muitas vezes eu acho que é tudo isso, e estar nesse coletivo aqui para essa conversa de hoje é tão legal, né? Com esse jeito da Amanda colocar, o jeito que o Namastê também vai falando de toda a situação da agrofloresta, da natureza, do jeito como a gente olha, e eu concordo com você, Amanda. A gente precisa repensar as posições que a gente tem, porque às vezes a gente faz muitas coisas automáticas, né? Tanto coisas que são de pessoas mais conscientes,
como também nossas quedas de alienação, né, que vai acontecendo, porque, na verdade, ninguém de nós aqui ainda, né, eu espero que no futuro a gente possa ter isso, nasceu dentro de um ambiente consciente, né, sem contradições. A gente tem muitas contradições e o sistema capitalista, ele nos absorve muito, né, quando a gente vê, a gente está dando uma opinião, opa, mas acho que essa opinião aqui, ela tem que ser repensada, né, ou atitude, se a gente entrar em toda a questão da separação dos resíduos, a gente é uma contradição dentro de casa, né, como é que a gente faz isso? E eu acho que realmente o mundo, ele só vai se transformar com atitudes radicais, e radicais, sobretudo quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de respeito à vida. E dentro dessa construção, Fernanda, a gente tem que se perguntado muito, porque teve um momento que esse debate do comércio justo, da gente compor um valor justo, passou a ser algo fácil de se dizer. Ele pode ser fácil de se dizer, mas ele é muito difícil de ser praticado, porque olhar a questão do preço justo é a gente pensar em todos os elos que estão nessa cadeia. E um dos elos é o consumidor também. Então, não dá para dizer assim, não, acho que o justo é eu ganhar um valor X e o outro ganhar um outro valor Y, que isso eleva um valor que, de novo, vai ser quem? Uma classe A que vai conseguir comprar o que é mais saudável, sobretudo no mundo dos orgânicos, né? Não, a gente não quer isso, mas a gente quer remunerar de forma justa. E como é que a gente faz isso na Justa Trama? A gente discutiu, sobretudo, porque, na verdade, quando você vai compor um valor justo, não é a gente simplesmente definir um valor X por cada etapa, sabe? Não, o capitalismo paga tanto, então nós vamos pagar tanto, isso é um valor justo. É a gente ter como princípio a vida das pessoas. A minha vida, ela vale tanto quanto a vida de um médico, de um engenheiro, de um agricultor. Se a gente parte desse princípio que a vida de cada um, ela tem a mesma importância, então, as horas trabalhadas para fazer um produto, ele tem a mesma importância, não importa qual é o resultado do que eu estou fazendo, se é um bem, se é um serviço. E esse é um debate que eu acho que a gente se esquiva muito de estar fazendo, porque é mexer com a estrutura da própria desigualdade social que está aí. Acho que quando a gente começa a ler, sobretudo nesses últimos dias que saíram os dados dos bilionários do mundo, é revoltante, sabe? Ver que eles enriqueceram nesse período de pandemia. E o pior, Fernanda, é que nesse período de janeiro para cá, enriqueceram demais da conta, sabe? E eles não estão só num setor, eles estão em todos os setores da economia. Mas desses 20 mais bilionários, se eu não me engano, são 5 ou 6, eles estão no mundo da moda e do varejo, sabe? Então, nesse ambiente aqui que nós estamos falando. E eles enriqueceram com toda essa pandemia, eles enriqueceram mais ainda, concentraram a renda. Por outro lado, a gente vê a desgraceira que nós estamos vivendo de pobreza e miséria. E isso é o que tem que mais nos indignar. Isso se dá por um motivo. O motivo é que só existem pobres e miseráveis crescendo porque tem ricos concentrando cada vez mais. Nós caberíamos nesse mundo num ambiente de mais igualdade. Nós caberíamos. Nós poderíamos ter um ambiente mais sustentável, uma natureza cuidada, sabe? E a gente ter o necessário, todo mundo ter o necessário. Nessa discussão toda, quando nós começamos o processo da Justa Trama, que hoje a gente consegue ter valores acima do mercado de 30% a 100% em cada etapa, mas foi partindo de uma discussão que o agricultor lá do Ceará, ele nos trouxe que a gente incorporou. O que é um valor justo? E ele nos dizia assim, o valor justo é aquele que quem produziu possa adquirir esse produto. Imagina, gente, um trabalhador que trabalha dentro de uma empresa de automóveis, ele poder comprar aquele automóvel que ele está produzindo. A grande maioria não consegue, nem em pensamento. Mas a gente está dizendo isso da roupa também, sabe? Se a gente vai trabalhar uma roupa sustentável, uma roupa orgânica, ela tem que ser acessível para a gente como a gente poder comprar essa roupa. Senão a gente vai estar de novo fazendo para a classe que tem todos os privilégios na sociedade. E aí, nessa busca, é que a gente trabalha sempre assim, nós queremos um valor que agregue valor, que melhore a vida do agricultor, que melhore a vida da costureira, mas nós não queremos excluir o consumidor. E a nossa alegria, Fernanda, foi a pesquisa que a PUC fez, entre as marcas das roupas orgânicas, a Justa Trama é a que pratica o menor valor. Imagina, gente, nós praticamos um valor mais justo para todos os elos de produção,
e aí chega lá no final, a gente pratica o menor valor das marcas orgânicas. O que tem? Qual é o segredo nisso? O segredo é não ter exploração. O segredo é que todos nós somos cooperativas e associações e combinamos esses valores, e remuneramos de uma forma justa. Então, não tem um se contrapondo sobre o outro, né? Geralmente, quando alguém produz uma marca, ele já coloca um valor até do pensamento que ele teve um dia. E quando você vai comprar roupa, você paga muito mais do que as roupas da Justa Trama sem serem orgânicas, porque elas são de uma marca. Puxa vida, mas todos nós que estamos no mercado temos uma marca, e que ela foi construída, e que ela teve dias e noites para ser construída. Agora, nem por isso, ela precisa ter um valor de novo, sabe? De excluir as pessoas mais pobres, periféricas, como fala a Amanda aqui, dos pobres, dos negros, estarem excluídos desse consumo. Que, ao mesmo tempo, a gente traz presente muito forte isso, né, Fernanda, quando a gente faz esse debate aqui, do que de verdade eu preciso para ser feliz? Do que eu preciso? Será que quando eu abro o meu armário, eu preciso de toda aquela roupa que está aí? Será que eu preciso de todos os calçados que estão aí? Porque se eu tiver essa consciência, também eu vou precisar de menos e eu vou comprar orgânico. Eu posso fazer uma alimentação mais saudável, eu vou comprar produto orgânico. Sabe, é esse comportamento, essa mudança de vida que a gente pode construir dentro dessa compreensão do que é justo e do que é necessário e do que é sustentável e do que pode fazer uma justiça social de verdade. Perfeito, Nelsa. Moda é justiça social, né? É para isso que o Fashion Revolution trabalha, para a gente construir, né, fomentar uma cadeia que seja boa para todos, né? Para quem faz, para quem veste. E agradeço a sua contribuição, nos mostrando que sim, é possível e trazendo assim tantas reflexões. Esperamos que muitos ouçam as suas palavras e que levem esses aprendizados para os seus negócios, para o seu consumo, para a sua vida diária, né, para a gente mudar essa mentalidade, né, que essa mudança de mentalidade ela acontece na gente, mas ela tem que refletir em tudo, né, dentro da nossa casa, dos nossos lares, dos nossos espaços. Maravilha. Então, bom, agora voltando para o Namastê, com uma pergunta que eu tô louca para fazer, porque eu assisti Namastê, eu fiz o seu curso online, assisti já umas lives, eu vi você falando mais de uma vez, assim, e o povo da cidade, que tá fora do campo, que tá lá, não sabe como plantar as coisas, né? Acredita que a floresta tem que ser preservada. E daí, bom, nós que somos ativistas de apartamento, que estamos aqui tentando fazer algo no meio da cidade, né? Como que a gente pode se engajar nesse movimento agroflorestal? E também queria que você contasse um pouco dessa questão da floresta ser preservada ou não, que eu acho também que é uma visão bem interessante. Eu acho que formas de aprender, formas de fazer, tem imensas, né? Eu acho que a importância ela é muito grande, né, da gente trazer isso para as nossas vidas, né, de trazer a diversidade. Né? Tem um pesquisador no México, né, Dr. Victor Toledo, que até foi ministro do Meio Ambiente recentemente, no governo atual lá, do López Obrador, né, que é um governo de esquerda dos últimos anos, né, dos últimos muitos anos, é o primeiro governo de esquerda, né? E aí o Vitor, ele é uma grande figura da agroecologia, né, na América Latina. E aí ele traz uma coisa muito interessante, ele traz um dado, né, que ele mostra que nas regiões do México, onde tem maior biodiversidade, né, isso reflete um monte de coisas, né, em culturas, né, é a região que mais se tem línguas, né, então quando você tem um sistema diverso, você tem várias outras diversidades, né, e eu acho que é isso, né? Tem um projeto que a gente tem feito na Cidade do México, né? Num parque, chama Chapultepec, é um parque milenar, né? E são 800 hectares dentro da Cidade do México, né? E a gente tem trazido agrofloresta para dentro desse parque, né? E aí tem um paisagista, né, que ele traz uma coisa muito interessante, ele fala isso, né, como um sistema biodiverso reflete numa sociedade, né, biodiversa, pelo menos tolerante, né, com respeito à diversidade. Acho que é isso, né, um sistema monocultural, né, ele acaba refletindo
é nisso também. Então, a gente trazer a diversidade, né, para a nossa vida, né, eu acho que é muito importante por vários motivos, né. E acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, né, a gente fala que a floresta cabe desde de um assentamento, de uma grande área, né, é, até um vasinho, né, numa sacada de um apartamento, né. A gente pode trazer os conceitos da agrofloresta, né, por exemplo, cobrir o solo, né, a gente fala que cobrir o solo com folha, galho, matéria orgânica, aquilo que a gente aprende na nossa vida como sujeira, né, nos ensina, né, o olhar europeu olha para a matéria orgânica como sujeira, né, e a matéria orgânica é o nosso maior recurso, né, a matéria orgânica ela faz segurar a umidade, né, porque a matéria orgânica deixa o solo todo poroso, o solo poroso guarda mais água, né, e a matéria orgânica faz transpirar menos, então você, quando cobre o solo, você vai gastar menos água para suas plantas, né? Tem até um estudo que mostra, né, que quando você cobre o solo, só de cobrir o solo, você precisa molhar 70% a menos do que não cobrir o solo, né? Então, cobrir o solo, né, é fundamental para a gente. Cobrir o solo traz fertilidade para as plantas, traz os nutrientes. A gente aprende que a planta precisa de nutriente, né? Então, por exemplo, o nitrogênio, né, que é hoje o nutriente mais consumido no mundo, mais comercializado no mundo, é o nitrogênio, né? Foi até o que explodiu Beirute, né? Que era estoque de matéria-prima para nitrogênio para a agricultura, né? E olha que loucura, né? A gente planta banana, a banana precisa comer nitrogênio, né? E aí a gente tem que ir lá e comprar nitrogênio, né? E aí a gente compra ureia, que é derivado do petróleo, a gente compra esterco de galinha, né? Para dar para a planta, né? Agora, onde está a nossa maior fonte de nitrogênio no mundo, né? Está na atmosfera, né? 78% do ar, né? É puro nitrogênio, né? E aí, olha que loucura, você planta a bananeira, né? A bananeira precisa comer nitrogênio, ela está nadando no ar de nitrogênio, só que a gente tem que ir lá e comprar o nitrogênio para dar para a planta. Olha que eficiência do capitalismo, né? E aí, por que a bananeira não consegue comer o nitrogênio que está no ar, né? Porque ela individualmente, ela não tem metabolismo para fazer isso, né? A bananeira individualmente não tem metabolismo, consegue pegar esse nitrogênio e comer ele, né? Só que a natureza, ela nunca trabalha individualmente, a natureza sempre trabalha coletivamente, né? E aí, coletivamente, a natureza construiu um mecanismo muito eficiente de conseguir pegar esse nitrogênio. Um exemplo muito clássico são as leguminosas, né? Então, o ingá, tecídio, o feijão guantu, né? Que consegue, que em associação, em simbioses com bactérias, né? Consegue pegar esse nitrogênio, né? E tornar ele quimicamente disponível, não só para si, para o coletivo, aonde as plantas estão, né? Então, na agrofloresta, a gente tem que ter muito esse olhar sistêmico, esse olhar do coletivo, né? A gente tem que perder esse olhar individualista que a gente carrega, né? A gente olha para a banana, acha que a banana é banana. A gente olha para o café, acha que o café é o café. Não é isso, é um sistema, né? Que nem querer olhar para o namastê e falar assim, o namastê é um coração com fígado, com pulmão. Não é um sistema, o sistema namastê. É o sistema agroflorestal, né? Então, esse olhar sistêmico, né? Então, acho que dá para trazer vários princípios, né? Consociar, né? Então, aquilo que a gente falou, uma agrofloresta produz até 60, né? Nos estudos mostrou que produziu 65 toneladas de alimento em 1 hectare ano, né? Por que isso? Porque a gente está aproveitando os estratos, né? Como diz um assentado Zaqueu, né? O assentamento Mário Lago, a monocultura a gente aproveita horizontalmente, e a agrofloresta a gente aproveita verticalmente, né? Então, por exemplo, no mesmo canteiro que você tem alface, é uma loucura ter só alface ali. Você pode ter a couve, porque são indivíduos que estão em alturas diferentes, né? E aí vão estar ciclando nutrientes diferentes, né? Fazendo funções diferentes, né? E quando a gente junta as plantas, tem várias vantagens, maior produtividade, né? Interações, né? Cada planta consegue ciclar um tipo de nutriente, né? É como o nosso corpo, é o padrão do organismo, né? Ou será que não é assim? Será que o padrão do organismo é o capitalismo? Será que o coração ele fala assim, mas que chatice, no mesmo corpo tem um fígado. Mas que chatice, no mesmo corpo tem um pulmão, e esse pulmão está aqui competindo comigo, né? Não é assim, né? O coração ama o pulmão como a si mesmo, né? É o princípio da vida, né? Amar o próximo como a ti mesmo, porque tu e o próximo são o mesmo, né? Porque o coração não é o coração, o fígado não é o fígado, é um sistema que está ali, né? Então, acho que todos esses princípios a gente consegue carregar, né? Para desde um vasinho de meio metro quadrado, né? Uma sacada de apartamento, né?
Ou então a situação, a gente sabe que nem todo mundo tem um campo de futebol para transformar numa agrofloresta, mas como a Bela Gil, né, fez um sítio do pai dela, do Gilberto Gil, né, a gente teve lá 15 dias tirando uma grama sintética, tirou o concreto, passou um tobato e transformou um campo de futebol, né, na Serra do Rio de Janeiro em uma agrofloresta biodiversa que está produzindo alimento para famílias, estão doando alimento para outras famílias, né? Então é isso, né? Acho que a gente consegue trazer esses princípios, né? E eu acho que isso tem uma importância muito grande, né? Acho que a gente começar a ter um sistema biodiverso na nossa sacada de apartamento, nosso quintal de casa, né? Acho que tem uma importância muito, muito, muito grande, né? E aí, como a gente falou, né? Essa questão da floresta, né? Fazer agrofloresta para a gente é imitar o que a natureza faz, né? E a natureza, né, a gente mora num país florestal, né? Nosso país ele é um país florestal, então nada mais inteligente do que trabalhar com um sistema florestal, né? Porque vai trazer várias vantagens, né? Tem um dado muito interessante, né? É interessante a história do café. A gente veio trabalhar em regiões de café, Ribeirão Preto, Londrina, né? E aí, nenhuma outra atividade no país ela foi tão importante economicamente quanto o ciclo do café no Brasil, né? Por mais de 100 anos, o café representava 80% de todo o dinheiro que existia no Brasil, né? E é muito interessante quando a gente estuda esse momento do café no Brasil, não se encontra citação à adubação. Não se adubava o café, nem organicamente, nem quimicamente, né? Agora, como que se produzia tanto café nesse país, né, sem uma gota de adubo, né? Porque a gente tinha floresta, né? Por exemplo, o estado que eu vivo hoje, que é o Paraná, né, o estado tinha quase 100%, 80, 87, 38% de floresta no estado, né? Hoje a gente tem 5% de floresta, né? E hoje a gente vai em Londrina e planta um café, e se a gente não adubar, a gente não consegue mais produzir café, né? Porque a gente expulsou a floresta, né? A gente precisa trazer a floresta de novo para trazer essa revolução dessa independência de uma agricultura insumista, né? Nossa agricultura, ela cada vez é mais insumista, né? Foi um bom negócio para o capitalismo, né? Você tirou as pessoas do campo, amontoou na cidade, né? Tornou as pessoas consumistas na cidade e tornou o nosso campo altamente consumista. O nosso campo ele é cada vez mais consumista de adubo químico, mais consumista de adubos, né? Mais consumista de agrotóxico, né? E existe um negócio atrás disso, né? Isso não é uma coisa desorganizada, né? Isso é uma estratégia, né? Então, você fazer uma agricultura que produza muito, né? E como resultado dessa ação, né, melhore o solo, gere mais fertilidade, gere mais vida, né? Isso é muito importante. Como dizia, né, a doutora Ana Primavera, né, o solo doente gera plantas doentes, que gera pessoas doentes, né? E existe uma estratégia nisso aí, né? E a gente trabalha com floresta, né? A gente poda muita árvore, a gente planta muita árvore, a gente poda muita árvore, essa árvore é uma bomba de nutrientes, ela vai lá embaixo, busca os nutrientes, traz para cima, né? Quando a gente poda, isso é disponibilizado para as outras plantas, né? E a gente olha a floresta como uma coisa dinâmica, né? É isso que a gente fala, né? Que muitas das pessoas olham para a floresta, né? A gente vive fora da floresta e olha para a floresta e acha que a floresta é uma coisa parada, estagnada. Mas a floresta não é assim, né? Quem estuda a floresta fala que 20%, 24% da floresta está em constante processo de abertura de clareira. A floresta, ela cai, ela cresce, ela se faz, ela cresce, ela cai, né? Então, essa dinâmica de floresta. A gente busca trazer essa dinâmica para nossa agricultura, né? Maravilhoso, né? A gente aprendendo com a natureza, né? Que traz todos esses ensinamentos de viver em cooperação, que como vocês todos disseram, né? A gente está aí num sistema patriarcal capitalista tão individualista, né? Que nos incentiva tanta competição. E quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a floresta, é o contrário, né? É a valorização da diversidade, é o trabalho em conjunto. E daí, até tem uma frase sua que você fala, né, que na natureza tudo se trabalha para a prosperidade, né, para a vida, para a abundância, né, que esse é o caminho natural, né? Então, que bom, gente. Vamos seguir a nossa conversa. Amanda, essa vai ser a última fala antes da gente abrir para as perguntas. A gente tem aqui a nossa equipe que está lá no YouTube recebendo as perguntas, então se alguém tiver pergunta também já pode mandar. E para então você finalizar aqui essa nossa conversa, né? Eu queria te perguntar o seguinte: gente,
quando a gente estuda os dados da crise climática, eles são alarmantes, eles são aterrorizantes. E aí? Qual que é a sua perspectiva de futuro dentro do que você vem trabalhando, do que você vem vendo, né? O que você tem a dizer? Aí fez essa pergunta muito boa. Eu separei aqui uma frase do Ailton Krenak. Eu escrevi um texto, ele será publicado no Dia da Terra, na Agência Jovem de Notícias. E para responder essa pergunta, eu quero fazer uma citação dele. É uma distopia. Em vez de imaginar mundos, a gente os consome. Depois que comermos a Terra, vamos comer a Lua, Marte e os outros planetas. Então a gente vê diversos futuros. Então não tem um futuro, mas tem futuros. Quando a gente pensa nesse futuro, a gente precisa olhar para as desigualdades sociais. Porque enquanto a gente está aqui nesse debate super maravilhoso, falando dessas coisas bem importantes, sei lá, Elon Musk está pensando em colonizar Marte. Então, quem será que vai para essa colonização, né? Tipo, as pessoas que têm, se rolar, as pessoas que têm muito dinheiro. E que planeta eles vão deixar pra gente? Então, é muito importante trazer esse debate de raça, classe, gênero, privilégios para democratizar todos esses espaços. E aí, pensando em futuro, gente, apesar desse cenário caótico, eu gosto de trazer uma esperança para esse mundo. Se não, a ativista aqui, gente, a ativista aqui não dorme. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente entende que é necessário trazer pessoas de diferentes contextos sociais, que é necessário ouvir outras abordagens, a gente vai conseguir ter uma visão mais ampla, a gente vai conseguir olhar para essa coisa que o pessoal da empresa fala, inovação, inclusão, diversidade. Isso não é apenas porque a galera é boazinha, mas é porque a partir da diversidade, a partir da inclusão, a gente consegue ter esse olhar holístico que o Namastê tanto falou, que a Nelson tanto falou. Então, pensar em futuros é a gente pensar primeiro em privilégios, entender onde você está nessa camada social, qual que é o lugar da pirâmide social que você ocupa, para depois pensar em outros parâmetros, para depois olhar em outras abordagens. A partir desse momento, a gente consegue equalizar toda essa narrativa, a gente consegue entender de onde cada pessoa parte e qual é o futuro que ela pode construir. Gente, eu vi uma pergunta também, foi da Isabela, que falou sobre essa ansiedade ecológica. Infelizmente, a minha geração está lidando com isso. Tem um nome científico que é eco-ansiedade. Como que eu vou pensar em qual que é o trabalho que eu vou querer? Quem que vai ser o meu boiunção, sabe? O príncipe maravilhoso que vai casar comigo. Se eu não tenho a possibilidade de ter um futuro, se eu tenho que acordar todos os dias entendendo que o meu ativismo não é porque eu quero estar no palco, mas é porque eu quero garantir o direito da minha geração, da população preta, pobre, periférica, que não tem uma internet, que não tem um 4G para participar de debates como esse. Então, pensar em futuros é a gente entender que estar num ambiente como esse é um privilégio para vocês, que são brancos. Para mim, é uma vantagem social. E eu quero utilizar essa vantagem social para ampliar as vantagens sociais da minha população. Fazendo todo esse contexto, a gente enxerga que nossa humanidade está vivendo uma grande crise, né, gente? É crise social, crise ambiental, crise econômica, crise da democracia, olha o nosso governo, crise sanitária, tipo, o Covid está aí, né? E a gente olha que a forma que o mundo foi construído até hoje não está rolando. A geração mais velha falhou. E agora, a minha geração e a geração que vão vir após mim, a gente tem que pensar nesse futuro. Qual que é o futuro que a gente quer construir? Entendendo que para construir esse futuro, a gente vai ter que ter uma postura ousada, uma postura assertiva, uma postura diversa e criativa, para imaginar outra possibilidade de futuro. E nessa imaginação, a gente precisa exercer a questão de desafiar o status quo. Olhar para essa lógica heteronormativa dominante e não segui-la. Criar outra estrutura, criar outra possibilidade. Porque se a gente apenas repetir padrões, apenas repetir o que já foi imposto, a gente vai ter mais crises. A gente vai ter mais pessoas passando fome. A gente vai ter mais pessoas sendo despejadas. Ao mesmo tempo que o número de bilionários do Brasil aumenta. Ontem, eu fui para a igreja, ontem de manhã, e, gente, cortou meu coração. Quando eu tava saindo da igreja, tinha um homem e ele tava pedindo dinheiro para comprar comida e tudo mais.
E a minha igreja, ela fica num bairro, tipo, meio que de gente rica, sabe? De elite. E eu falei, cara, até aqui, que doido. Aí eu tava trocando ideia com esse moço, eu falei, moço, eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou comprar pra você. O que você quer? Aí ele falou, eu quero 5 quilos de carne e um refrigerante. Eu falei, tá bom, vamos comigo. Ele, não, por favor, não, eu tô com vergonha. Eu falei, não, você tá comigo. Vamos lá. Ele falou, não, por favor. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, comprei as esfirras. Aí quando eu tava indo entregar as esfirras com ele, eu tava com uma amiga. Aí eu falei, Bru, ora por ele, ora por ele. Aí a Bru foi orar por ele e antes de orar ela perguntou, moço, qual que é o seu nome? Você tá na rua há bastante tempo? E aí ele começou a chorar e falou, eu tô na rua há um mês. E gente, vocês têm noção desse futuro que a gente está construindo? Desse futuro que está sendo criado? O Brasil está voltando para o mapa da fome depois de vários anos que a gente saiu. Falar em futuro é questionar o que a gente está vivendo hoje, para que a gente possa, a partir de um pensamento crítico, analítico, criar outra possibilidade. Porque o que foi empregado até hoje está deixando as pessoas na rua, está deixando as pessoas passarem fome, está aumentando a desigualdade social. Pensar em futuro é pensar em privilégio, é você olhar para você, entender qual é o lugar que você ocupa, mas não só isso. É você olhar para esse governo, olhar para essa necropolítica e votar diferente no próximo ano. Maravilhosa, é isso aí, né? A mudança ela tem que ser sistêmica, ela tem que acontecer na gente, tem que acontecer no poder público. A gente está vendo aí tanta negligência, né, do governo federal e mudar todos os ambientes que estamos. Gente, um prazer enorme ouvir vocês, cada um de vocês. A gente vai passar agora para as perguntas. Gente, cadê as perguntas? Equipe? Aí, vamos lá, então. Nelsa, pergunta do Rafael. Nelsa, como faz para convencer as pessoas da importância de ter a origem da roupa feita de forma orgânica e como isso impacta no preço final? Rafael, a gente tem que usar todos os meios para chegar à informação. Na verdade, as pessoas, quando alguém vai comprar, ele compra pela informação que ele tem. Quando vai adquirir alguma coisa, ele parte a partir da informação que chega até ele. Hoje, quantas pessoas no Brasil sabem que uma roupa de algodão convencional está cheia de agrotóxico? Tem esse tanto de agrotóxico que é aplicado. Ou seja, tem em torno de 280, em torno de quase 200 gramas de veneno para cada camiseta que as pessoas estão usando. As pessoas não têm a informação. E a informação que ajuda a formar uma consciência, porque a partir da informação é que a gente vai fazendo as escolhas da gente. Então, o nosso esforço grande sempre é de que chegue a informação para as pessoas. Então, a gente vai para as feiras e explica esse processo todo. A gente vem para um debate, fala sobre isso. A gente tem as redes sociais, coloca nas redes sociais. Nós precisamos minar de informação e ajudar na consciência das pessoas. Acho que mais que nunca, sabe, esse momento também de tanto ódio e tanta disputa também que se construiu, a partir do momento que veio esse governo, isso se tornou mais evidente ainda, a gente tem que reencantar as pessoas de novo, reencantar e pensarem, sabe, nas escolhas que fazem, terem a informação de onde que vem cada uma das roupas que tem, da comida que ele come, quando ele vai construir uma casa, como é que ela pode ser construída de uma forma mais sustentável, como ele trata os resíduos que ele gera, sabe, é uma mudança de comportamento. O mundo só vai mudar se a gente mudar nas atitudes, nas nossas práticas. Então, é muito nesse encantamento de poder chegar à informação. Falar que quando você está comprando uma roupa da Justa Trama, tem essa composição de valores, são esses os atores envolvidos, sabe? E essa sua escolha vai estar cuidando de você, preservando a sua vida, porque você vai deitar num lençol que ele é orgânico, você vai usar uma roupa íntima que seja orgânica, você vai estar vestindo o seu filho e você vai estar vestindo o planeta. Na verdade, que é isso, não é? A gente não olha isso como um nicho de mercado, sabe, Fernanda? E Rafael, a gente olha como uma grande possibilidade de transformação do mundo, que passa pela informação, pela consciência, para poder fazer as escolhas corretas.
Maravilhoso, né? E lembrando que estamos na semana do Fashion Revolution, incentivando o questionamento, quem fez minhas roupas, do que são feitas minhas roupas, para a gente olhar para esses processos produtivos e começar essa jornada de investigação para entender o que está por trás das nossas roupas, né? Essa é a nossa campanha, então já fica aqui esse incentivo para todos nós aqui usarmos dessa semana para descobrirmos mais e pressionar mais, né? Inclusive as marcas mesmo, as indústrias, né? Para que tenham posturas mais éticas e mais saudáveis. Mais uma pergunta agora para o Namastê. Como conseguir levar o sistema agroflorestal para a grande indústria? É possível? Acho que está no mudo. Desculpa. Não tenho dúvida de que levar agrofloresta para grandes organizações é extremamente possível, né? Por exemplo, tem um exemplo muito grande no Brasil de uma grande organização fazendo agrofloresta, né? O tal do MST, né? Vem se dedicando muito a fazer agrofloresta massificamente, né? Dentro dos seus territórios, né? Por exemplo, a gente não tem dúvida de que a agrofloresta é o sistema mais produtivo que a gente consegue ter, né? Por isso, né, como a gente falou, você sai de uma monocultura que produz tanto e vai para uma agrofloresta e produz 10, 20 vezes mais, né? Agora, uma pergunta que sempre fazem para a gente, né? Beleza, mas como é que eu faço isso em 100, 200, 2.000, ou, quem sabe, 100 mil hectares, como é uma realidade no Mato Grosso, né, em Goiás, né? Eu acho que tem várias formas de responder essa pergunta, né? Eu acho que uma delas talvez seja, vamos desenvolver máquina, e a gente tem feito isso, né? Vamos desenvolver máquina que, sei lá, ajude a fofiar o solo, que foi tão destruído pelo que se fez no passado. Uma maquininha que ajude a cortar o capim, colocar no pé da fruta, no pé da planta, né? Isso é muito importante, isso vem sendo feito, né? Mas uma outra forma também é questionar a origem dessa pergunta, né? Será que é interessante uma pessoa ter 100 mil hectares, ter 200 mil hectares, ter 1.000 hectares, né? Será que não era mais interessante descentralizar a terra, aí ter mais gente no campo? Imagina agora na pandemia, se tivesse mais gente no campo, né? O isolamento social é uma coisa natural, né? O desespero não chega tanto, pelo menos, né? Porque, sei lá, você tem uma galinha, você tem uma mandioca, você tem uma banana, você tem uma autonomia muito, muito grande, né? Então, a gente é a favor da larga escala, né? Mas, às vezes, é importante a gente repensar o que é larga escala, né? E aí, por exemplo, né, a Coopera Floresta é uma cooperativa de pequenos agricultores no sul de São Paulo, né? São 110 famílias, onde implantaram 350 hectares de agrofloresta, né? Isso é uma larga escala, né? Só que uma larga escala com descentralização de rendas, de decisão, de terra, né? O assentamento Marulago, em Ribeirão Preto, tem 200 hectares de agrofloresta, o Contestado tem 60, 70 hectares de agrofloresta, né? Então, isso são largas escalas, né? A gente fala que a agricultura, né, é uma coisa para agricultor, né? Para agricultora, né? É muito diferente, né? Uma questão técnica, né? De envolvimento, de amor, de carinho que as pessoas têm, né? Por isso eu tenho muita fé, sei lá, eu já trabalhei em realidades de grandes fazendas, né? Mas a gente vê que esse amor, esse carinho, essa relação que as pessoas têm com a planta, né? Com o ambiente, com o lugar onde elas estão, né? Isso faz muita diferença, né? Existem algumas organizações, né, fazendo SAF roupa, né? A gente vem chamado de SAF roupa, né? A agrofloresta tem muitos esses desenhos, né? Então, por exemplo, a Ana Luísa Bovoy, né, que é minha companheira, ela é abelheira, né? Ela é abelheira, então ela gosta de abelha, né? Então ela tem pensado a agrofloresta para abelha, né? Então, vamos plantar flores que produzem quando não tem néctar, quando não tem esse recurso, né? Então, é uma agrofloresta desenhada para abelha, né? Uma agrofloresta voltada para flores de corte. Tem um agricultor em Brasília que ele faz a agrofloresta dele voltada para flor de corte, né, para fazer arranjo para evento. Ele deve estar até meio ruim, porque não está tendo muito evento nos últimos tempos, né? E aí a gente vem pensando no tal do SAF roupa, né? Isso começou uma ideia com a Larissa Duarte, né, que ela tem uma empresa chamada, me ajuda, Jurema Eco, nossa parceira.
E aí, acho que um ano retrasado, ela teve em casa com umas sementinhas de linho, uma semente de algodão que ela trouxe lá do Museu do Linho em Portugal, um linho mais adaptado pro nosso clima mais quentinho aqui, né? E a gente começou a pensar desenhos voltados para isso, aí com sócio, será que o rami junto com o linho, e aí coloca a sucessão, porque o linho vem primeiro, depois fica o rami, aí a ortiga, e aí a bananeira, né? E aí a Jussara, que produz tinta, né, para fazer as roupas, né? E aí o açafrão, né? Então a gente vem pensando, né, desenhos, né, que permita a gente ter como foco, né, para a gente produzir toneladas e toneladas, e não só aquele punhadinho que a monocultura produz, né, mas produzir toneladas e toneladas de fibra, de tinta por hectare em agrofloresta, que regenera o solo, que faça os rios voltar a correr, que sequestre carbono, que traga tudo isso, né. Maravilhoso, roupas agroflorestais, chique demais. SAF roupas regenerativas. Maravilhoso. E agora, para finalizar, então, Amanda, a última pergunta: o jovem periférico é engajado? E como fazer para trazer a juventude periférica para a nossa causa? Documentar, depois escreve seu nome aqui no comentário para eu saber, porque essa pergunta é muito boa. E, gente, assim como a gente tem possibilidade de futuros, a gente tem juventudes no Brasil. Ano retrasado eu só fiquei em casa, gente, oh meu Deus. Mas ano retrasado eu era parte de uma organização chamada Engajamundo, ainda sou, mas não coloco tanta energia. E no Engaja a gente fala muito sobre essas juventudes. Tem o jovem preto periférico, que é uma parcela da população que eu represento, mas tem o jovem indígena, tem o jovem quilombola, tem o jovem do norte, tem o jovem do nordeste, o jovem LGBTQIA+, enfim, a gente tem diferentes juventudes. A gente tem jovens engajados e a gente tem jovens que ainda não descobriram a potência que eles são. Mas eu acho bem importante trazer para essa pauta que dentro do círculo social que eu estou ocupando, gente, meu Deus, a galera é potência. Sabe aquele jovem que você fala, vai transformar o mundo, vai transformar o mundo. O presidente, deixa fazer 35 anos que vai virar presidente. Mas eu entendo que isso é o lugar que eu estou inserida. Eu estou inserida com muitos movimentos sociais. Eu estou envolvida com a galera de ONG, com a galera de startup, com a galera de empreendedorismo social. Então, no ciclo social que eu ocupo, gente, meu Deus, a galera tá demais. Mas entendo que tem outros jovens que também não estão ainda nesse meio. Uma vez um amigo meu estava numa entrevista da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. E aí ele fez essa pergunta assim, Amanda, o que você diria para jovem que só quer saber de ir pro baile funk e bater a raba no chão? Primeiro eu dei risada, né? Porque essa fala é super racista e super opressora. Mas a gente faz a pleníssima, né? Eu dei risada e falei, olha, eu falaria para jovem continuar batendo a raba no chão, porque as pessoas são livres e podem fazer o que elas quiserem. Mas também diria que, além de bater a raba no chão, a gente pode fazer outras coisas. E essas outras coisas, elas se materializam quando a gente encontra nosso propósito. É muito provável que alguns jovens periféricos estão num contexto tão intenso de sobrevivência que eles não conseguem pensar o que eu quero fazer. O que faz o meu coração bater forte? O que faz os meus olhos brilharem? O meu sorriso abrir? Porque a galera tá pensando em, será que eu vou ter janta hoje? Será que eu vou ter água? A gente tá vivendo numa crise, sabe, sanitária. A água é cortada aqui da Brasilândia de tempos em tempos. Como eu vou pensar em me engajar em causas sociais se eu não sei se a minha mãe vai voltar viva para casa? Porque ela tem que trabalhar todos os dias, pega ônibus e metrô lotado, e a gente tá numa crise do Covid-19 falando que a gente tem que manter distanciamento. Gente, o assunto é muito complexo, é muito estrutural, e a gente precisa olhar para essas questões a partir desse viés descolonizado, entendendo quais são essas intersecções. Mas respondendo de forma mais assertiva, dependendo do jovem, ele é engajado, mas tem outros jovens que ainda vão encontrar o que faz o coração bater. E como fazer para a juventude periférica, trazer a juventude periférica para a nossa causa? Uma coisa bem importante que eu preciso trazer para vocês
é para tomar um pouco de cuidado com aquela questão, tipo, do branco salvador que apresenta a solução e leva para as comunidades vulneráveis. Gente, se vocês tivessem noção de quanta gente me procura, assim, nessa visão, é muito, muito, muito alto. Mas eu entendo que a galera tá com o coração puro, assim, com a vontade de ajudar. Mas para ajudar, a gente precisa entender essas questões estruturais. Um ponto importante é ouvir esse jovem. O que esse jovem quer? O que esse jovem está trazendo? Será que ele é do campo da moda? Será que ele é do campo da ciência? Será que ele é do campo, sei lá, da sustentabilidade? Muitos projetos sociais fracassam, porque a galera vai com a solução pronta e fala, olha, aqui estou para te ajudar. Só que não é o que a pessoa quer fazer. Então, um ponto importante é a gente escutar. Ter essa escutativa e ter a empatia para compreender uma realidade que é diferente da sua. A gente tem muita potência aqui na periferia e a gente pode ser ainda mais potencializados se estiver aliados da causa dispostos a entender como que é a nossa dinâmica, entender os nossos desafios sociais, econômicos, ambientais, estruturais e fazer algo para somar, para ajudar, não com uma solução pronta, mas num lugar de muita empatia, de muita humildade, para sentar juntos, sentar do lado e falar, bora construir juntos? O que você acha que a gente pode fazer em colaboração? Viva! Viva! Então aqui está aberta a Semana Fashion Revolution 2021, com a presença ilustre desses 3 convidados maravilhosos, ativos, ativistas, revolucionários. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero agradecer de coração cada um de vocês, que Deus abençoe a jornada, essa caminhada, o trabalho de vocês todos, de todos os nossos participantes. Quero dar um agradecimento muito especial para a equipe Fashion Revolution, que a gente tem uma equipe aqui toda engajada, Dandara, Lorene, Paula, Mari, todo mundo, né? Então, quero agradecer muito essa equipe, a rede Fashion Revolution. Nosso trabalho, ele é em rede, a Semana Fashion Revolution ela é construída em rede. Então, se engajem, façam seus eventos, usem as hashtags, usem as nossas artes, levem essa causa, tragam e troquem. A gente quer, assim, que o movimento ele cresça e se expanda sempre dessa forma, né? Trazendo essa participação espontânea de todos, porque se a gente precisa de uma mudança sistêmica, essa mudança ela precisa considerar a todos, né? Como na natureza, trazer essa diversidade e trabalhar para a abundância. Gente, então fica aqui também meu lembrete que a semana acontece até o dia 25 de abril. Temos uma programação recheada de novidades, de debates. Temos livro para ser lançado, tem filme que vai ser passado durante a semana, tem a exposição de cultura de moda, que está linda, que também abre hoje durante a tarde. Então tem muita coisa, fica esse convite, usem as nossas hashtags, marquem, vamos todos juntos. E é isso. E agradeço também a Unibis Cultural, a Pernambucanas, todos os nossos parceiros que estão aqui apoiando na nossa realização. E as informações, né, sobre a semana, a programação completa está disponível no site do Fashion Revolution Brasil. Lá no Instagram a gente tem o Linktree com tudo bem certinho. Só entrar nas nossas redes que tá fácil de achar essas informações. Gente, muito agradecida. Fiquem todos bem. Vamos embora nessa revolução na moda. E é isso. Só gratidão. Viva! Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu.